é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a minha equação do segundo grau, que era a minha função quadrática, ok? E essa equação do segundo grau, quando eu substituir o x tanto por 1 quanto por 2, o resultado precisa ser igual a zero, para que esses dois valores sejam o zero da minha função quadrática. Como é que eu vou fazer isso? Vamos substituir primeiro pelo 1 para x igual a 1. Onde tiver o x na minha função, na minha equação, eu vou colocar o número 1. Aqui eu tenho x ao quadrado. No lugar do x eu coloco 1. 1 ao quadrado. Menos 3 vezes x, 3 vezes 1, mais 2 igual a 0, ok? Vamos ver se isso aqui dá 0. 1 ao quadrado, um número ao quadrado é ele multiplicado por ele mesmo. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá 1. Menos 3 vezes 1, 3, mais 2, igual a 0. O que é que a gente tem aqui, ó? 1 positivo, 2 positivo. 1 mais 2, junta tudo que é positivo. 1 mais 2 é igual a 3. Além desse 1 positivo e desse 2 positivo, a gente tem o 3 negativo, menos 3. 3 menos 3 igual a 0. Quanto é 3 menos 3? 0. 0 igual a 0. Então, eu já sei que o número 1 é um dos zeros dessa minha função quadrática aqui. Vamos ver se o resultado também é positivo para o número 2, para a segunda raiz que a gente encontrou. Veja lá, para x igual a 2. Então, o que é que a gente tem, ó? Onde tiver o x, eu vou substituir pelo número 2. Então, eu vou ter, ó, 2 ao quadrado, x ao quadrado, menos 3 vezes 2, 3x, 3 vezes 2, mais 2, igual a 0, ok? 2 ao quadrado, um número multiplicado por ele mesmo. 2 vezes 2, 4. 4 menos 3 vezes 2, 6, mais 2, igual a 0. Juntando tudo que é positivo, eu tenho 4 aqui que é positivo e tenho 2 que é positivo. 4 mais 2, 6. Além desse 6 positivo, eu tenho um 6 negativo. 6 menos 6 igual a 0. Quanto é 6 menos 6? 0. 0 igual a 0. Então, com isso, eu confirmo que tanto o número 1 quanto o número 2 são os zeros da minha função quadrática. De que função quadrática? Y é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Essa função quadrática aqui tem como zero o número 2 e o número 1. Por que tem como zero o número 2 e o número 1? Porque nessa função quadrática, quando eu substituo o x ou por 2 ou por 1, eu chego a um resultado zero. Isso é o zero da função. O número que eu vou substituir no lugar do x, e substituindo esse número, eu vou chegar a um resultado zero, ok? Então, o que foi que a gente já fez até agora? A gente até agora, baseado nessa função quadrática que a gente teve, a gente encontrou os coeficientes. Além de encontrar os coeficientes, a gente determinou o formato da parábola. E utilizando a fórmula de Bhaskara, a gente encontrou os zeros da função. Ok? A gente encontrou os coeficientes. Deixa eu pegar a folha aqui para mostrar para vocês. Vamos lá, ó, veja. A gente encontrou os coeficientes, coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Além de encontrar os coeficientes, sabendo que A é maior do que zero,
observando o coeficiente A, a gente chegou à conclusão que quando nós formos traçar o nosso gráfico, a parábola será voltada para cima, a concavidade da parábola será voltada para cima. Além disso, a gente pegou essa nossa função e a transformou numa equação do segundo grau. Transformando essa função numa equação do segundo grau, a gente, por meio da fórmula de Bhaskara, observem aqui, por meio da fórmula de Bhaskara, nós resolvemos e encontramos os dois valores. Esses dois valores são os zeros da função quadrática e a gente chega à conclusão que os resultados que nós encontramos estão certos. Por quê? Quando a gente pegou esses resultados e substituiu na nossa fórmula, a gente chegou à conclusão que, substituindo x tanto por 2 como por 1, substituindo x por esses dois valores, a gente chega a um resultado zero. Então, nós temos os zeros dessa função quadrática. Até agora, nós encontramos os coeficientes, nós descobrimos qual o formato da nossa parábola e nós encontramos os zeros da função. Agora, nós vamos continuar a nossa aula e a partir daí a gente vai começar a montar o gráfico dessa função aqui. Começar a montar o gráfico dessa função quadrática. Vamos lá.